Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Durante os últimos meses, nesse tempo de pandemia, nós temos transmitido a palavra de Deus ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, sempre às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, e nos propomos a ler os escritos de João, começando com o Evangelho de João. Mas infelizmente nós estamos impedidos de continuar essa transmissão ao vivo pelo YouTube. É possível fazer pelo Facebook. Mas nós resolvemos então continuar a leitura do Evangelho de João, sendo que vamos fazer gravado. E vamos carregar e todos os dias às 6 horas da manhã os irmãos podem acompanhar a leitura do Evangelho de João, tendo uma meditação para alimentar a sua fé, no desejo de que abençoe o seu novo dia, tá certo? Então, todos os dias nós vamos carregar a mensagem aqui e às 6 horas da manhã ela estará disponível tanto no YouTube quanto o link estará no Facebook, na página da Igreja Batista da Redenção, para que os irmãos possam acessar e ser abençoados. Quanto aos motivos de oração, os irmãos podem mandar seus pedidos de oração para nós pelo WhatsApp. O número do nosso WhatsApp é DDD 62, número 9 e o número 9245 4811. DDD 62, número 9, 9245 4811. Mande o seu pedido de oração, nós vamos anotar e vamos orar, continuar orando pelos nossos irmãos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal da Igreja Batista Redenção, faça a sua inscrição, você estará nos abençoando e nos permitindo, cooperando para que em breve nós possamos voltar a fazer as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Amém? Vamos ler a Bíblia. Na sequência da nossa leitura, nós lemos até Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Dando continuidade à leitura, capítulo 9, versículos 26 a 34, que diz: Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Ou seja, os fariseus perguntando para o homem que tinha sido cego de nascença. O que Jesus fez a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: Eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O homem tinha sido profundamente impactado pela presença e pela ação de Jesus na sua vida. Os fariseus estavam tremendamente incomodados porque era um milagre extraordinário que eles não tinham como negar. Já tinham perguntado ao homem que tinha sido curado. Já tinham chamado os pais do homem e perguntado se aquele era realmente o filho dele, se tinha nascido cego, se eles sabiam como ele voltar a enxergar. E agora eles perguntam de novo: como foi isso? O que ele fez para você voltar a enxergar? E a resposta do homem é: vocês querem ouvir de novo? Eu já disse, vocês não deram crédito. E aí o homem, eu diria movido pelo Espírito Santo, diz: acaso vocês também querem ser discípulos dele? E é óbvio que uma palavra dessa para aquelas autoridades judaicas, que eram inimigos declarados de Jesus, que não reconheciam Jesus como Messias de Deus, que já tinham decretado que quem confessasse o nome de Jesus seria expulso da sinagoga, estavam procurando uma maneira de mostrar que aquilo não era um milagre autêntico e que Jesus não era quem dizia que era, o que as pessoas já estavam começando a entender que ele era. E agora o homem diz: vocês também querem ser discípulos dele? E agora eles se sentem terrivelmente insultados com essa palavra do homem que tinha sido curado. E no versículo 28, então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Olha como a cegueira espiritual é terrível. Eles se declararam discípulos de Moisés e dizendo: você é discípulo dele. Você é discípulo de Jesus. Você é discípulo do Galileu, do Nazareno.
como se fosse uma ofensa para aquele homem. E eles dizem: nós somos discípulos de Moisés, porque eram estudiosos da lei de Moisés, mas que infelizmente tinham transformado a lei de Moisés, que era para a sua libertação, tinha transformado na sua própria prisão, instrumento até de aprisionar outros, com as suas interpretações, com as suas tradições, com as suas regras. Isso é lamentável, quando a religião que era para libertar se torna instrumento de opressão, se torna instrumento de escravização e de cegueira. Era a realidade dessas pessoas, e infelizmente ainda é a realidade de muitas pessoas hoje. Que nosso compromisso com a nossa denominação não se torne mais importante do que o nosso compromisso com Deus. Que antes de ser membro da nossa igreja, da nossa denominação, nós sejamos discípulos de Cristo, membros da igreja da totalidade dos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 29, eles continuam sua resposta. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Ou, em outras palavras, nós sabemos que ele é um galileu lá e a origem dele nem nos interessa. Ele não tem procedência, né? O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. É interessante. Havia um fato, não tinha como negar. Um cego de nascença agora vê. Independente da origem de quem fez aquele milagre, o milagre fala por si mesmo. Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. O homem que tinha sido cego está dando uma aula de bom senso, de raciocínio lógico e de compreensão da maneira como Deus age. E ele está dizendo: para fazer algo tão extraordinário, Deus faz através de gente piedosa, gente que teme a Deus, que anda com Deus. Deus opera a favor de pecadores. Deus responde a oração de pecadores, especialmente para a própria restauração do pecador. Mas o princípio aqui estabelecido é verdade. As manifestações da graça extraordinária de Deus se manifestam na vida daqueles que são piedosos e que verdadeiramente temem a Deus e andam em harmonia com Deus, como temos o exemplo supremo do homem Jesus. Que eu estou dizendo isso independente do fato de que ele era Deus. Versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. É verdade. Não há na história das Escrituras Sagradas e nem nas outras tradições nenhum fato que realmente comprove um milagre dessa monta, de que um cego de nascença pudesse ser curado. Existiram pessoas que foram curadas em outras circunstâncias, mas não um cego de nascença. E ele continua: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Coisa alguma boa, coisa alguma tão grande, tão marcante, tão impactante como restaurar a vida de um cego de nascença. Era a prova de que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus encarnado. Eu sempre digo que um cristão é alguém que crê que Jesus é aquilo que as Escrituras dizem que ele é. E nesse texto, as Escrituras, o apóstolo João está dizendo que Jesus Cristo é Deus capaz de fazer algo totalmente inusitado, inexplicável, poderoso, como dar vista a um cego de nascença. Versículo 34. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Eles desprezaram aquele homem. Eles o acusaram de ter nascido em pecado. Isso era um pensamento recorrente entre os judeus. Quando os discípulos viram o homem que nasceu cego, perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse assim? E foi preciso que Jesus dissesse, mostrasse para eles: nem ele nem os pais pecaram. Ele está assim, não é por causa de pecado. Ele nasceu assim para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Jesus deu uma nova compreensão ao propósito de Deus na vida na vida das pessoas em geral e daquele homem em particular.
E agora eles desprezam aquele homem que tinha sido cego, eles o expulsam. Isso aqui era um preço alto que aquele homem teve que pagar. Ser expulso significava não poder mais fazer parte do culto nas sinagogas, não adorar mais a Deus no templo. Ele já tinha sido impedido disso pela cegueira que tinha antes. Agora, restaurada a sua visão, era impedido porque declarou sua fé, seu amor a Jesus, sua gratidão a Jesus. Agora significava que as pessoas iriam evitá-lo, provavelmente a própria família iria evitá-lo. Às vezes, para verdadeiramente seguirmos a Cristo, há um alto preço a ser pago, mas é a única vida que vale a pena. É quando o nosso encontro com Cristo transforma a nossa vida, nos dá visão espiritual, uma nova vida e realmente seguimos a Cristo de verdade, custe o que custar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você viva como um autêntico discípulo de Jesus. Esse pessoal aqui disse que nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Se eles fossem discípulos de Moisés, se eles crescem nas escrituras de Moisés, começando por Moisés, eles eram discípulos de Jesus. Se eu e você cremos nas escrituras, na palavra de Deus, ela naturalmente vai nos levar a Cristo, a um relacionamento com Cristo. Cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, à medida que nós nos aprofundamos nas escrituras, nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Cristo. Que você tenha um ótimo dia abençoado em nome de Jesus. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, nos abençoe se inscrevendo no canal da Igreja Batista Redenção. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.